Olá, tudo bom? Eu sou Daniel Râmido e eu vou estar nessa aula de hoje falando sobre a apometria. Eu quero compartilhar um pouquinho da minha experiência com relação à apometria para que você possa ter mais entendimento dos ganhos e benefícios que a apometria pode proporcionar para a sua vida. No caso da apometria, ela tem alguns ganhos que vão trabalhar o entendimento de correções em vários níveis e subníveis, no corpo físico, no corpo energético, no corpo astral, no mental inferior até o nível do mental superior. Então, nessa demonstração, nessa representação que está nos slides, a gente percebe uma manifestação de várias interfaces. Essas interfaces estão sendo trabalhadas aqui para um entendimento didático maior. O mental inferior, onde estão diversas memórias, que eu vou falar já já. O mental superior, que está sendo representado também como causal, o mental superior. O corpo astral, que está ligado ao padrão do campo emocional. Além do campo astral, o corpo etérico, que está ligado ao corpo energético. O corpo físico, é onde a gente pega e vê, certo? Então, todas essas interfaces elas são beneficiadas quando a gente faz um trabalho de correção apométrica, ok? Então, na prática, como é que funciona a apometria? A gente trabalha o desdobramento através de pulsos e a gente vai limpando essas interfaces que estão aqui representadas, no físico, energético, emocional, mental. Elas vão se desdobrar e a gente vai limpando os conteúdos densos do campo da pessoa. E é através dessa limpeza, ressignificação, a gente vai ajustando esse processo e depois a gente reconecta tudo de novo, trazendo um ajuste que vai impactar no corpo físico, que é essa última interface representada aqui, dentro de 24, 48 a 72 horas após a correção que foi feita. Então, normalmente, quando a gente trabalha o mental inferior, o corpo astral, o etérico, eles vão ser percebidos, ajustados no corpo físico dentro de 24 a 48 horas. Só que o que acontece? Muitas vezes a gente tem conteúdos de uma vida toda. A gente tem conteúdos, às vezes, de uma ancestralidade de 5, 6, 7 gerações. Então, quando a pessoa vem para esse plano de encarnação, muitas vezes a pessoa percebe e não sabe que às vezes ela tem uma missão de limpar, transmutar, ressignificar padrões nocivos, às vezes por 20, 30 anos. E aí, o que a apometria ajuda? Ela ajuda a eu acelerar esse processo. Ela ajuda a eu acelerar todo um movimento que eu teria durante 20, 30, 40 anos de vida. Ele consegue reduzir os gradientes de densidade da pessoa, que poderiam demorar todo esse tempo. Consegue reduzir processos, por exemplo, de choque de retorno. O que é o choque de retorno, Daniel? Choque de retorno é um processo onde aquela ancestralidade, por exemplo, fez um processo magístico. Esse processo magístico ele trouxe uma densidade para toda aquela ancestralidade negativada, e aí os ancestrais acabaram herdando isso dos antepassados. Como, Daniel? Através do DNA. Então, não é só no DNA que vem as nossas questões físicas, como cor dos olhos, cor do cabelo e assim por diante. Também vem toda a parte de densidade, também vem no DNA, certo? Então, isso é uma coisa que é muito mais comum do que a gente imagina. E aí, na apometria, a gente consegue limpar implantes e chips, a gente consegue limpar personalidades intrusas. O que são personalidades intrusas? São consciências externas ao meu campo, certo? Chips e implantes. O que são chips e implantes? São artefatos que ficam no duplo etérico da pessoa, normalmente alojada nos chakras, ou nessa região das interfaces sutis. Normalmente esses chips e implantes são artefatos tecnológicos astrais que ficam ou no mental inferior, ou no campo astral, ou no etérico, e ficam dando pulsos energéticos para desequilibrar os chakras. Os 7 chakras, que são centros energéticos do nosso corpo, certo? Então, esses implantes são feitos em laboratórios astrais por seres negativados que não têm o menor escrúpulo nem cosmoético
mas que têm muito conhecimento. Então eles utilizam isso para vampirização energética, para um desejo de apropriação da energia que nós, seres vivos, produzimos no nosso corpo. Aonde que nós produzimos isso? Olha só, no primeiro e segundo chakra. Então, esse primeiro e segundo chakra, aqui existe uma usina energética, uma verdadeira usina que nós diariamente produzimos. Essa usina é tão vital, tão importante, que ela é capaz de gerar uma vida. Ela é capaz de manifestar a vida. Quando o espermatozoide junta-se com o óvulo, ali na hora do orgasmo, abre-se ali um portal dimensional e vem aquela consciência, e se o espermatozoide juntar com o óvulo, ali nasce uma vida. Então, isso é a prova mais clara e física de que entre esse segundo e primeiro chakra, chakra básico de cor vermelha, e o segundo, existe ali uma grande usina energética. Essa usina ela é tão forte, tão poderosa, que ela é capaz de gerar uma vida, certo? Então, é ali que muitas vezes são centros de vampirização desses seres negativados, onde eles tentam drenar essa energia vital, certo? Muito bem, então, entendendo sobre chips e implantes, que a gente acabou de falar, vamos passar para o próximo. Campos de magia e feitiçaria. O que é magia, Daniel? Magia é qualquer forma de pensamento ou sentimento negativo que pode gerar um processo de densificação, de aprisionamento na matéria. Magia é qualquer decreto que eu decrete para o outro, certo? Qualquer forma de pensamento que eu decrete com força mental. Por exemplo, se a pessoa fala, eu quero que o João toque o pé na pedra. Isso é uma magia. Se isso interferir no livre-arbítrio do João, se torna uma magia negra, que interfira o livre-arbítrio dele, certo? Se for uma oração, se for um decreto positivo para o bem daquela pessoa, se torna uma magia branca, porque vai respeitar o livre-arbítrio do João, ok? E feitiço. Feitiço é a magia como um elemento material, certo? Uma vela, um papel, sangue, e por aí vai. Aí já entra na categoria de feitiço. A apometria ela consegue limpar e ressignificar campos de magia e feitiçaria. Ok? Memórias ancestrais tóxicas, como memórias de rejeição, abandono, perda, escravidão, escassez, frustração e muito, muito mais. Certo? Eu não vou poder me deter agora a falar sobre isso, porque falar sobre isso precisaria ter no mínimo 1h30, 2 horas. Certo? Então, eu vou deixar para um outro momento, para que a pessoa ela possa entender isso. Eu estou produzindo uma aula sobre isso no meu curso, que eu vou estar fazendo no futuro, tá? Um curso online, para que você possa ter um grande ganho na sua vida de tomada de consciência, de entender o que são essas memórias ancestrais e como ressignificar isso, trazendo a correção no mental superior. Mas o que eu posso te falar, num primeiro momento, é que sim, a apometria ela consegue corrigir essas memórias tóxicas, memórias de rejeição, memórias de abandono, escassez e muito, muito mais. Eu desenvolvi um catálogo de pelo menos 22 conteúdos que podem estar interferindo no nosso campo de forma consciente ou inconsciente, ok? Além disso, a apometria também ajuda a ressignificar larvas astrais. O que são larvas astrais, Daniel? Larvas astrais são miasmas, memórias que são produzidas através de uma baixa vibração, através de uma vibração do nosso campo energético, nós produzimos essas larvas astrais. Então, se uma pessoa, por exemplo, ela passa muito tempo dedicando para falar de assuntos polêmicos, para ela falar de assuntos que densifiquem o campo dela, para falar sobre política, religião, futebol, falar grupo pró-vacina, grupo contra a vacina, disputa de partido A, partido B, ela certamente está entrando num campo mórfico de larva astral. E aí ela vai começar a se contaminar energeticamente, a frequência dela vai começar a cair e ela vai acabar acessando energeticamente um campo de larva astral, certo? Então, de antemão, o que eu sugiro para você que está me assistindo é saia dessa faixa, certo? Porque isso drena nossa energia, afeta o desequilíbrio dos nossos chakras, aí vem magia, vem conteúdo de fanatismo, vem personalidades intrusas, vem implantes, chips, hologramas e placas, vem um monte de coisa por conta de perder tempo falando sobre assuntos polêmicos que baixam a frequência.
Isso são larvas astrais. Se você não sabia, agora você está sabendo, trazendo consciência e já se autocorrigindo, certo? Esse é o primeiro ganho que a apometria traz. Porque antes mesmo da pessoa ela começar a corrigir através do duplo etérico, aqueles corpos sutis, essa tomada de consciência, essa conversa, ela já está trazendo consciência para o seu mental superior, que é exatamente aquele mental que a gente conversou agora há pouco. Ó, esse aqui de cor vermelhinha, que está ligado ao corpo causal. É uma interface que está ali próximo desse corpo causal, certo? Nessa representação ela não está necessariamente aqui a nível didático, mas é como se fosse uma outra interface que estivesse ali próximo desse corpo causal. Ok? Continuando, a apometria ela também vai ajudar a limpar elementais negativados. Então vamos entender o que é isso. Quando a pessoa ela tem uma memória ancestral, por exemplo, de abandono, quando esse conteúdo de abandono está muito forte no campo, ele começa a vibrar no corpo físico. Por quê? Porque ele já vibrou muito tempo antes. Ele vibrou no mental inferior, ele vibrou no corpo astral, ele vibrou no etérico, e se ele foi por muitos anos vibrando ali, ele acaba somatizando no corpo físico. E aí o que acontece? Ele se forma uma criatura, ele começa a ter uma manifestação inconsciente. Uma das minhas professoras de apometria fala que essa criatura ela começa a ganhar uma forma, semelhante à metáfora do Frankenstein com o Dr. Frankenstein. Então, o criador começou a desenvolver uma criatura e a criatura passa a dominar o criador. Então, o elemental ele começa a fazer isso de forma inconsciente. Então, pegando o exemplo do conteúdo de abandono, o elemental negativado do abandono começou a dominar o padrão da pessoa e ela iniciar projetos e ela não conseguia sustentar esses projetos, certo? E ela iniciar um curso, uma formação e ela não conseguir finalizar isso. Isso é um exemplo dentro de vários exemplos que eu poderia trazer. Aqui eu estou dando só um exemplo, tá certo? Então são elementais negativados que são formados de forma inconsciente. Outro ganho que a apometria também traz é o ajuste dos 7 chakras, que são exatamente os nossos centros energéticos. Porque muitas vezes esses chakras eles estão em desequilíbrio. Só que a gente não tem consciência, porque a gente não sabe muitas vezes o que são chakras e muito menos como que eles reagem quando eles estão em equilíbrio ou em desequilíbrio, certo? Depois eu posso passar uma outra aula só sobre chakras, para que vocês possam ter um entendimento aprofundado. Se você já é uma pessoa que já tem um entendimento, que você já é um terapeuta, um radiestesista, se você já está na caminhada energética, eu posso passar uma aula mais aprofundada. Se você é leigo no assunto, está tudo bem, está tudo certo. Você também pode aprender essa aula depois e eu posso passar ela num segundo momento. É só você pedir isso aqui embaixo nos comentários e eu vou compartilhar com todo prazer, tá certo? Então, essa foi nossa videoaula. Eu espero ter podido esclarecer um pouquinho sobre os benefícios da apometria. E eu tenho certeza que isso vai te ajudar a você trazer consciência, tranquilidade, melhorias no seu campo afetivo, familiar, autoestima, saúde mental, emocional, energético, físico. O seu sono vai melhorar, você vai produzir melhor, você vai trabalhar melhor. O que você vai produzir vai trabalhar potencializado muito mais. E, obviamente, no último plano, isso vai impactar o seu campo financeiro, porque se eu trabalho meu campo espiritual, mental, emocional, energético, meu campo físico, e aí onde entra o financeiro também vai melhorar, naturalmente. Tá bom? Eu espero ter podido ajudar um pouquinho a esclarecer isso e peço que você possa compartilhar esse vídeo com seus amigos, peço que você possa curtir aqui embaixo na plataforma, peço que você possa colocar os seus comentários, acrescentar suas experiências, porque a sua experiência é muito importante para mim, tá bom? Um forte abraço.